vai poder acompanhar por aqui, e todos nós vamos meditar naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Versículo 1 diz assim: e no dia 24 desse mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. Agora é o 2. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão. Fizeram o quê? Confissão. Está fraco. Fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no posto, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. E a outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Boni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no lugar alto dos levitas, clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Azabazneia, Serebias, Odias, Sebanias e Pedaías, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendiga o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto neles há. Tu os guardas em vida, a todos os exércitos dos céus te adoram. Vamos orar? Feche os olhos, curva a sua cabeça. Senhor, fale conosco nesta noite. Esta é a hora da tua palavra ser ministrada. Usa a minha vida, me inspira, Senhor, para que ao abrir da minha boca tua palavra seja ministrada com confiança a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos glorificar e aplaudir Jesus com muita alegria. Louvado seja Deus. Vamos falar de cura nessa noite. E cura não apenas no sentido saúde física, porque nós sabemos que quando nós falamos de uma palavra como essa, cura é um conceito. E quando nós falamos cura, nós falamos também não apenas da cura física, mas falamos, por exemplo, da cura da alma. A nossa alma, ela fica enferma. Quem entendeu, diga amém. Então nós falamos de cura da alma, faz sentido. Nós podemos usar essa palavra cura, por exemplo, para falar de um relacionamento, para falar de um casamento, por exemplo, que existe um casamento que está doente, que está enfermo, e que Deus pode curar esse casamento. Quem crê assim, diga amém. Nós podemos falar de ministério. A pessoa está com o seu ministério parado, adoecido, e Deus cura esse ministério. Então a palavra cura, ela é ampla. E hoje eu quero partir do pressuposto de que a cura só acontece quando nós fazemos a confissão. E a ideia de confissão que eu quero trazer aqui para vocês nessa noite é uma ideia diferente da ideia que os católicos, o católico romano entende sobre confissão. A Igreja Católica Romana, ela possui 7 sacramentos. Existem 7 atos que para eles são sagrados. Quais são esses sacramentos? O sacramento do casamento, o matrimônio, ele é um sacramento para os católicos. Existe o sacramento da Eucaristia. Nós não falamos Eucaristia, nós falamos ceia do Senhor. Também nós não falamos Santa Ceia. Santa Ceia é um termo errado, certo? É ceia do Senhor. Quem entendeu, diga amém. Amém. Existe na Igreja Católica um sacramento chamado sacramento do batismo, que nós também temos. Existe um sacramento chamado sacramento da ordem. Existe um sacramento chamado o sacramento da confirmação ou do crisma. E existe um sacramento da Igreja Católica, são 7. Existe um que eles chamam de sacramento da penitência. E o que é penitência? Penitência para o católico ele deve periodicamente se organizar, ir até uma igreja, uma paróquia, ele deve procurar o sacerdote, ele deve procurar o padre e fazer a sua confissão.
Então, na ideia católica, a pessoa tem que confessar para o sacerdote os seus pecados, e assim o sacerdote vai determinar a penitência. Daí vem o termo penitência. E quando a pessoa recebe aquela penitência, ela paga aquela penitência, e assim ela alcança o perdão. Isso é uma doutrina católica. Eles usam como base o texto da Epístola de Tiago, que vai dizer lá que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. Porém, nós entendemos que a confissão, a nossa confissão, ela não é feita para o sacerdote. Você não procura o pastor para você confessar os seus pecados. Você não procura a pastora para confessar os seus pecados. A não ser que você tenha o desejo de externar os seus pecados, e aí vai ter um fim terapêutico, você externar uma culpa, e às vezes na hora que você externa, que você conta, você sente o alívio dessa dor, dessa culpa que você carrega. Mas para você ser perdoado, não é necessário você chegar para o pastor e falar: pastor, eu quero sentar depois do culto e confessar o pecado para ti. Não é necessário, porque os nossos pecados, nós confessamos eles para Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Mas a ideia de confissão que nós acabamos de ler aqui, essa ideia está dentro do livro de Neemias. E existe um contexto para essa palavra, e é importante, antes de eu trazer minha pregação de hoje e falar sobre essa cura, é importante eu te contextualizar do que esse texto trata. O texto de Neemias, capítulo 9, é um capítulo extenso. Nós não fizemos a leitura de todo esse capítulo, são quase 40 versículos. E ele vai continuar no capítulo 10 trabalhando a mesma ideia. O que Neemias está fazendo? Neemias, ele vai trazer um panorama histórico do povo de Israel. E ele começa aqui, ele vai falar de um primeiro personagem. E esse personagem que ele vai falar sobre Abraão, versículo de número 7. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome de Abraão. Então, o primeiro personagem, o primeiro período histórico que o autor vai dizer é sobre o período de Abraão. E ao falar de Abraão, ele vai dizer que Abraão, ele é o escolhido de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Você está aqui hoje porque você é um escolhido de Deus. Eu estou pregando essa palavra para homens e para mulheres que também são escolhidos pelo Senhor para uma grande obra. Posso ouvir um amém, queridos? Então Abraão foi escolhido por Deus. E mais do que isso, Abraão foi um homem que teve uma aliança com Deus. E nessa noite você não é apenas um escolhido de Deus, mas Deus tem uma aliança comigo e com você. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. E esse momento que nós vamos cear hoje, apóstolo Paulo escreveu que nós estaremos cumprindo a nova aliança, que é uma aliança feita com Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. Nós temos uma aliança com Deus. Ele vai citar Abraão, e no segundo momento aqui nesse texto, ele vai continuar explicando. Ele vai falar no versículo 9, ele vai falar sobre o período quando o povo esteve no Egito e Deus abriu o mar para esse povo passar. E o segundo período que ele trabalha é o período de Moisés. Ele vai falar sobre a saga do Êxodo. Ele vai dizer que o povo de Israel estava no Egito, e Deus tirou esse povo do Egito e levou esse povo para a terra prometida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Só que da saída do Egito até a chegada na terra prometida não foi uma viagem direta, foi um percurso que demorou, a Bíblia vai falar, 40 anos. Quantos anos? 40 anos. E sabe o que o autor de Neemias aqui vai dizer? Que foram 40 anos que aqueles que saíram do deserto, ou melhor, lá do Egito, a maioria deles morreram no deserto e não entraram na terra prometida. E ele vai mostrar o porquê que eles não entraram na terra prometida. O que ele vai falar? Que eram homens arrogantes, eram homens prepotentes,
eram homens obstinados, eram homens cheios de si, homens e mulheres, quem está entendendo, diga amém. Amém. Cheios de si, cheios de soberba, e eles viram Deus mandar um maná para eles comerem todos os dias. Eles viram Deus preparar água na rocha, no meio do deserto, para eles tomarem da água. Eles viram Deus colocar uma coluna de fogo durante a noite para proteger eles do frio do deserto. Eles viram Deus colocar uma nuvem sobre eles durante o dia para proteger eles daquele calor de mais de 50 graus no deserto. E esse povo ainda assim se afastou de Deus. Esse povo ainda assim pecou contra Deus. Esse povo ainda assim, eles pegaram os ouros que eles trouxeram do Egito. Diz a Bíblia que enquanto Moisés estava no monte orando, eles derreteram o ouro, e eles fundiram um bezerro de ouro, e eles dobravam o joelho e diziam: foi esse bezerro de ouro que nos tirou do Egito. A Bíblia fala que muitos estavam em rebeldia, isso está lá no livro de Números, que muitos estavam fazendo um complô, fazendo uma rebelião para voltar para o Egito. Era um povo que tinha visto a glória de Deus, mas ainda assim eles se afastaram de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E sabe o que acontecia? Deus agia com misericórdia, com perdão sobre a vida desse povo. Mas quando eles entraram na terra, apenas Josué e Calebe e as suas famílias entraram na terra prometida. Muitos dos que saíram lá do Egito morreram no caminho, e apenas uma nova geração que foi nascendo, eles entraram na terra prometida. Glória a Deus. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Então o autor de Neemias conta esse período. Depois ele vai contar um terceiro período, que é o período quando Josué conquista. E esse povo conquista a terra, esse povo entra na terra prometida, e eles começam a conquistar aquela terra, debaixo da liderança de Josué. Só que depois que Josué morre, Juízes, capítulo de número 1 e capítulo 2 vai dizer, que depois que Josué morre, depois que Calebe morre, depois que os anciãos da época deles também morreram, uma nova geração nasceu. E essa nova geração que nasceu era uma geração que não conhecia Deus. Era uma geração que diz a Bíblia que eles se afastaram de Deus, e cada um fazia o que dava na sua cabeça de fazer. Então o que a Bíblia vai dizer? Que esse povo sempre vivia num ciclo que eles perdiam, choravam, se arrependiam, Deus perdoava, daqui a pouco eles caíam de novo, e era um ciclo vicioso. Depois o autor vai dizer que eles vivem um período dos reis, e foi um período marcado por altos e baixos. Reis bons, o povo buscava Deus. Quando o rei era mau, esse povo se afastava de Deus. Até que Deus fez o quê? Deus permitiu que esse povo fosse parar no cativeiro da Babilônia. E o cativeiro da Babilônia, aquele povo ficou 70 anos. Quantos anos eu disse? Está fraco? Quantos anos? 70 anos. Esse povo ficou no cativeiro. E foram 70 anos que esse povo começou a se afastar ainda mais de Deus. Sabe por quê? Porque eles começaram a fazer aquilo que os nossos pais, que as nossas mães já alertavam a gente. O que eles falavam para a gente? Cuidado com quem você anda. O que os nossos pais diziam? Cuidado com quem você anda. Por quê? Porque você será influenciado. Então esse povo estava no cativeiro, e eles começaram a casar com as mulheres da Babilônia. Eles começaram a adorar os deuses da Babilônia. Eles começaram a se afastar de Deus e fazer tudo errado. Era um povo duro, era um povo que não tinha compromisso com Deus. E Deus foi lá e trouxe esse povo de volta para a terra de Israel. E agora nós chegamos no livro de Neemias. O que o livro de Neemias conta? Que eles reconstruíram os muros de Jerusalém, que eles reconstruíram a cidade. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E chega um momento que eles já estavam reconstruindo, mas faltava o principal. Neemias capítulo 9 vai falar o que faltava. O que faltava para eles? Faltava eles se conectarem com Deus. Faltavam eles se entregarem de verdade
faço, pastor, então, para recomeçar? Como que eu faço para me entregar para Deus? Neemias 9 nos mostra o caminho. E o capítulo 9, versículo 2 vai dizer o seguinte, capítulo 9, 2, está aqui, 9, 2. Olha o que diz aqui, o que eles fizeram. E a geração de Israel se apartou de todos os seus estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram, o que diz aí na tua Bíblia? Fizeram confissão, mais alto, fizeram confissão dos seus pecados, e das iniquidades de seus pais. O que eles fizeram então? Confessaram os seus pecados. Esse ato de confessar é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Reconhecer que errou, confessar os seus pecados, confessar as suas iniquidades, é você falar aquilo que você fez de errado. E existem pessoas que elas são extremamente duras, extremamente difíceis para reconhecer os seus pecados, para reconhecer os seus erros. E é interessante que é um tema tão pertinente, mas ele é pouco pregado nas igrejas. Nós não falamos desse tema, confessar pecados. Dá a impressão, queridos, que quando a gente chega no culto e a gente fala: Deus, perdoa todos os meus pecados, dá a impressão que isso já resolve, mas isso não resolve. Porque os pecados que nós cometemos, esses pecados têm nome, esses pecados eles têm nome, eles têm lugar na nossa vida, e não basta apenas falar: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Eu preciso confessar o meu erro para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu preciso chegar para Deus e falar assim: Deus, eu errei. E na verdade não preciso esperar chegar domingo que vem e lembrar daquilo que eu fiz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Não, queridos. Eu tenho que viver uma vida com Deus, tão conectado com Ele, que no momento que eu pecar, que no momento que eu falar alguma coisa, o Espírito Santo vai tocar no meu coração naquele exato momento. E naquele exato momento eu vou parar, eu vou falar: Senhor, me perdoa, eu pequei contra Ti, Senhor. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. A vida com Deus, ela deve ser dessa maneira. Pastor, mas eu nem lembro, no momento que eu peco, eu não estou nem percebendo. Eu vou fazendo, quando vou ver, eu já fiz, eu nem consigo perceber. Sabe por quê? Porque você ainda não teve encontro com Deus. Aleluia a Deus. Porque a partir do momento que você é morada do Espírito Santo, quando você mente, na mesma hora o Espírito Santo toca em você. Você mentiu. Quem concorda, diga amém. Amém. Na mesma hora o Espírito Santo fala: você errou. Glória a Deus, aleluia. E quando eu erro, eu preciso chegar e me consertar com o meu irmão. Se eu falei contra o meu irmão, eu tenho que chegar para ele e falar assim: Felipe, me perdoa. Eu pequei, eu falei, eu menti, eu fiz algo que te prejudicou. Me perdoa. Se ele me perdoa,